Vou contar curiosidades, como seu cérebro reage ao receber café, em quanto tempo isso acontece, quanto tempo dura na corrente sanguínea, o que fazer se você tiver acidez, ou como melhorar esses sintomas. Vou explicar a relação entre câncer e café, se aumenta a pressão, se devo tomar café, se tenho hipertensão ou arritmia. Vamos começar. O café é bom ou ruim? Bem, depende da dose. Ou seja, se ultrapassarmos a dose de café, estaremos mais próximos de tudo isso. Por outro lado, se tomarmos uma dose adequada de café, estaremos mais próximos do que vou explicar em seguida. E certamente a pergunta que vem à mente: ok, doutor, mas quanto é muito e quanto é pouco? É dito que uma dose aceitável de café é mais ou menos 400 mg de café. Em termos práticos, isso significa que você pode tomar entre 3 e 5 xícaras de café por dia. Doutor, mas há xícaras maiores e xícaras menores? Bem, a xícara da qual estou falando contém 230 ml, é a xícara padrão, e com uma preparação também padrão. Grandes estudos foram realizados, em 2020, na Sociedade Europeia de Cardiologia e no New England, uma revista muito famosa, que mostram os benefícios do café em relação à pressão arterial, morte cardiovascular, entre outros. Então, quais são os benefícios do café? A primeira coisa que quero te contar é que quando você toma café, não está consumindo apenas cafeína, mas também potássio, magnésio, vitaminas e outras substâncias antioxidantes. Essas substâncias aparentemente estão relacionadas a melhores resultados cardiovasculares, em um estudo que acompanhou milhares de pessoas durante mais de 15 anos, e viu-se que havia menos mortes. Deixe-me explicar um pouco mais. No entanto, o café torrado contém uma substância chamada acrilamida, e a acrilamida está relacionada ao câncer. Você provavelmente já leu dezenas de jornais que afirmam que o café tem relação com o câncer. Bem, isso não pode ser comprovado e nunca foi demonstrado uma relação entre o consumo moderado de café, até 400 mg, entre 3 a 5 xícaras por dia, e o câncer. Na verdade, vou lhe contar agora que estudos, embora sem força de evidência total, ou seja, sem poder comprovar cientificamente, mas com uma forte tendência, diminuiriam o câncer de mama, o câncer de fígado, câncer de útero e faringe. Mas antes disso, deixe-me contar o que o café faz em seu cérebro. Quando ingerimos café, o café entra em nosso sistema digestivo, chega ao intestino, é absorvido, vai para o fígado e no fígado é metabolizado. 1 hora após a ingestão, alcançamos o pico máximo do café. O café se dirige para o nosso cérebro. Mas antes, deixe-me contar que 5% da cafeína é eliminada, quase sem modificação na urina. Por que estou te contando isso? Como curiosidade, você já tomou café e foi urinar e sentiu que sua urina tem cheiro de café? Bem, é por causa desses 5% que são eliminados quase sem metabolismo. Uma vez que o café chega ao cérebro, tem propriedades que melhoram a concentração. Eles permitem uma resposta mais rápida e tomar decisões mais precisas. O que isso quer dizer? Que quando testes cognitivos foram feitos, ou seja, de resposta e outros, alguns pacientes que tomaram café e outros que não tomaram, viram que aqueles que tomaram café estavam mais acordados, mais alertas e respondiam melhor e mais rapidamente. Isso não significa que o café substitua o sono. Não se engane, você pode tomar café para ficar mais esperto, mais alerta, mais ativo, mas de maneira alguma ele substitui o sono reparador. O sono reparador deve acontecer se você não quiser ter danos a longo prazo. Mas eu já lhe disse uma vez que o café é absorvido, passa pelo fígado, a cafeína chega ao cérebro. Imagine que agora estamos dentro do cérebro. Vocês sabem que substâncias estão aqui. Existe uma substância chamada adenosina, que diz a nossas células nervosas que estão cansadas, tornando-as mais letárgicas e desenvolvendo uma série de respostas cerebrais que nos cansam. Imagine que você tomou uma xícara de café e passou 1 hora. Agora, a cafeína é que vai tomar o seu lugar e não vai ativar esse receptor, que nos faz sentir cansados, mas vai bloqueá-lo quando a cafeína chegar. A adenosina não poderá avisar nosso cérebro que estamos cansados. Dessa forma, o café ou a cafeína nos mantém ativos, alertas e assim por diante. Mas quando exageramos, ficamos com insônia, irritabilidade. Mas observe, parece prazeroso tomar uma xícara de café, porque há outra substância chamada dopamina. E está muito relacionada ao prazer, é uma resposta do nosso cérebro, a algo que nos faz bem. Essa molécula se une aos seus receptores e nos faz sentir prazer. Agora, quando a adenosina se une ao receptor, ou a um dos receptores de dopamina, impede que a dopamina se una com muita facilidade. Agora, se for a cafeína que se une ao receptor de dopamina, permite que mais dopamina se una. Então, nos sentiremos mais ativos, mais concentrados, teremos melhores respostas e sentiremos mais prazer.
Agora, o que acontece quando eu tomo café todos os dias? Bem, a cafeína começará a se unir aos receptores, mas esses receptores começarão a aparecer em maior quantidade. E doutor, qual a importância disso? Que eu vou precisar de mais café para mascarar a adenosina. É por isso que cada vez preciso de maiores doses de café para ter o mesmo efeito. Provavelmente, quando você começou a tomar café, tomava uma xícara por dia, depois 2, depois 3, e agora habitualmente são 3, 4 ou 5. Então o que eu quero dizer é que o café gera tolerância, porque os receptores aumentam. Quando eu paro de tomar café, esses receptores começam a desaparecer e a tolerância desaparece novamente. Então, do ponto de vista cerebral, já dissemos que aumenta a atividade, alerta, melhores respostas, mas também diminui a incidência de Parkinson e Alzheimer. Embora isso ainda não tenha sido completamente comprovado, muitos estudos mostram uma relação de redução do Parkinson e Alzheimer. Doutor, quando tomo café, tenho dor de cabeça. Vou te dizer uma coisa, é paradoxal, mas o café também pode ajudar na sua dor de cabeça. Bem, o café potencializa a ação de certos analgésicos, como a aspirina, permitindo uma diminuição da dor de cabeça. Mas se eu exagerar na dose, vou ter dor de cabeça como efeito rebote. Doutor, quais são os efeitos digestivos do café? Bem, o café é muito interessante para pacientes que têm constipação, que têm dificuldades para defecar. Por quê? Porque ativa a musculatura do intestino delgado e do intestino grosso e faz com que se mova mais rapidamente. Dessa forma, provoca uma melhor evacuação. Muitas pessoas em sua rotina diária começam tomando café e indo ao banheiro. Agora, se exagerarmos, o que acontece? Diarreia, mais deposições, etc. Então controle a quantidade de café que toma. Recentemente, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, sugeriu que se colocasse nos sachês de café ou nos frascos de café a informação de que o café poderia estar relacionado ao câncer, por causa da substância que mencionei anteriormente. No entanto, isso nunca foi comprovado cientificamente, e a maioria dos estudos demonstra que não há relação entre o consumo moderado de café e o desenvolvimento de câncer. Na verdade, pode ocorrer o oposto. Parece que alguns tipos de câncer, como o de fígado, faringe, mama e até outros, podem diminuir com o consumo de café, mas é importante ressaltar que isso não foi comprovado. É apenas uma hipótese, com alguns estudos que permitem suspeitar que isso aconteça, mas sem confirmação. Agora, do ponto de vista de um cardiologista, é importante ressaltar a relação entre o café e o coração. Muitos pacientes me perguntam em consultório se podem tomar café se têm pressão alta. É verdade que o café aumenta a pressão arterial, mas nos primeiros 30 minutos e quando consumido de forma crônica, ou seja, todos os dias, não há um aumento significativo da pressão arterial. Alguns estudos muito pequenos mostram uma variação de 1 milímetro de mercúrio de aumento da pressão arterial. Então, o que eu recomendo é que você não tome café e depois meça sua pressão arterial, porque lembre-se que nos primeiros 30 minutos a 1 hora depois de ingerir, você terá um pequeno aumento na pressão arterial. Doutor, isso pode causar danos, não é? Quando você faz exercícios, sua pressão sobe e não causa danos, porque é transitório e estimula o sistema cardiovascular. De fato, vários estudos muito grandes foram realizados, um dos quais foi publicado em julho de 2020, onde examinou mais de 95 trabalhos de pesquisa sobre café e afirmou o seguinte: em doses moderadas de café, estamos falando de 3 a 5 xícaras, os pacientes parecem ter uma redução no risco cardiovascular, ou seja, de morte por ataque cardíaco ou morte por qualquer causa. Recentemente, no Congresso Europeu de Cardiologia 2021, também foi apresentado um trabalho observacional que não tem a força da verdade absoluta, mas sim uma grande hipótese que examinou mais de 450 mil pacientes. Eu vou ler os números exatos para vocês. Esse estudo mostrou, porque não pode provar, mas sim mostrar que houve uma redução de 12% na mortalidade de qualquer causa, 17% na redução de doenças cardiovasculares e 21% na redução de AVC. E por quanto tempo esses pacientes foram acompanhados? Em média, 15 anos. Esse estudo observacional, de mais de 450 mil pacientes, também mostrou que, em mais de 30 mil pacientes que fizeram uma ressonância cardíaca, aqueles que ingeriam café em doses moderadas, de meia xícara a 3 xícaras por dia, tinham um coração mais saudável do que aqueles que não consumiam café. É uma grande hipótese a ser estudada em profundidade, especialmente para os amantes do café. Agora voltemos aos riscos do consumo de café. Quando consumimos muito café ou consumimos perto da hora de dormir, podemos ter insônia, irritabilidade, tremores, até mesmo palpitações. Há uma relação entre arritmias graves e café? A resposta é não em pessoas normais, em pessoas não doentes. Ou seja,
você pode consumir café se for uma pessoa saudável. E se eu for uma pessoa que tem arritmia? Nesse caso, você deve consultar seu cardiologista. É provável que ele peça que você reduza a quantidade de café para não mais do que 2 xícaras por dia, que equivalem de 100 ml a 200 ml, ou até mesmo suspendê-lo completamente se as arritmias que você tem apresentam risco. Até agora não se pôde provar a relação entre o consumo de café e as arritmias em pessoas saudáveis, mas se ocorrem palpitações, é porque provavelmente você está assistindo a esse vídeo e dirá: quando tomo café, meu coração bate forte. É verdade, ocorre um aumento da frequência cardíaca de forma normal, ou seja, não há arritmia de mais ou menos 10 a 15 batimentos. Mas se estivéssemos fazendo exercício, e algumas pessoas podem sentir isso como se o coração estivesse batendo forte e rápido. Então, essas pessoas que têm muitas palpitações, sabemos que não têm mais risco de desenvolver uma arritmia, ou seja, um batimento anormal. Mas se isso as incomodar muito, deveriam diminuir o consumo de café ou eliminá-lo completamente. Mais 2 coisas. Posso ficar desidratado ao tomar café? Quando você toma café, aumenta a micção, assim como aumenta a defecação, aumenta a micção. Ou seja, é um diurético natural. Vou urinar mais, mas o café hidrata. Quando você toma café, você está se hidratando e não se pode provar que o aumento de micção cause desidratação. Doutor, e se eu tiver acidez, que quando tomo café sinto dor no estômago? Bem, você deve consultar seu médico gastroenterologista sobre o que fazer, mas uma boa opção, embora novamente consulte o seu médico, é tomar café expresso, porque ele tem um processo de torrefação, uma característica distinta que pode cair bem para o seu estômago, mas o mais prudente é consultar o seu médico. Por último, quero dizer o seguinte: estamos falando de 400 ml de cafeína. Além do café, muitas outras substâncias ou produtos têm cafeína, como chá, e principalmente chá verde ou chá preto, chocolate, energéticos, têm uma quantidade espetacular de cafeína. Então cuidado, se você consumir isso, nesse caso não poderia consumir energéticos, não poderia consumir uma bebida de cola, chocolate, etc., porque passaria dos 400 miligramas. Bem, porque se viu que aqueles pacientes nos anos 80 e 90 que tomavam café, fumavam mais, tinham dietas menos saudáveis e eram mais sedentários. Então, os estudos que foram feitos, como não foram adequados, ou seja, imaginem uma pessoa que fuma muito e toma muito café, e eu digo que por tomar café se morre mais. É incorreto, porque na verdade se morre mais pelo tabaco, e visto que os pacientes que bebem mais café fumam mais. Então, os estudos das décadas de 80 e 90 estavam naquilo que nós chamamos de tendencioso. E por último, lembrem-se, os benefícios do café aparentemente estão na cafeína, potássio, magnésio e antioxidantes. Mas se você adicionar açúcar, creme, leite, você pode diminuir os benefícios do seu café. Um grande abraço! Até mais!